Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho e deixem um like caso gostem do conteúdo, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, ativem as notificações, compartilhem e, é claro, fiquem à vontade na seção dos comentários. E o vídeo de hoje vai ser mais para falar a respeito da impraticabilidade do mercado de relacionamentos, né? Tem um vídeo muito bom no canal Witch Waffles que já assim está chegando a 100 mil visualizações. Realmente foi um vídeo monumental, assim, que justifica todo o sucesso que está fazendo. E foi um vídeo postado ontem, tá? Que vocês já conhecem o caráter do canal Witch Waffles, né? O Trunks do Futuro, ele é um dos maiores criadores de conteúdo alinhado a Black Pill aqui no espectro brasileiro. Ele recomenda muito esses canais, né? O Tails, o Witch Waffles e outros canais que são alinhados a essa questão da Black Pill, né? Principalmente a Black Pill da aparência. E o vídeo em questão do Witch Waffles eu achei pessoalmente monumental, porque ele mostra essas 5 razões pelas quais os manginas estão destruindo completamente o mercado de relacionamentos para todos os homens. E assim, ele dá razões muito claras para isso. Assim, é óbvio, é uma questão lógica de você entender que, bom, primeiro existe uma relação ali entre a mídia, né, e a cultura que tenta positivar que os homens pensem menos de si mesmos e pensem mais das mulheres, isso por uma questão também natural, né? Do homem hipervalidar a companhia feminina e achar que realmente é algo assim divino de outro mundo, e isso se reflete muito na cultura e acaba criando um ciclo vicioso, né? Um viés de confirmação vicioso na mente dos homens. E aí a gente começa a ver assim, desde a infância, né, conteúdos da Disney e de desenhos animados positivando assim essa submissão masculina, né? Como se o altruísmo e o autossacrifício fosse o único jeito de realmente ter uma vida sexual satisfatória, realmente. A única forma de atrair mulheres. O vídeo em questão, é claro, vai estar aqui na descrição e no comentário fixado, e eu achei incrível esse vídeo, ele é muito bom. Primeiro de tudo, ele mostra assim, casos extremos, né, no limite do absurdo, de caras assim que pagaram no OnlyFans mensalmente mais do que eles pagaram em aluguel, ou a notícia de um jovem adolescente assim que gastou 20 mil da poupança familiar, né, dos pais com doações a streamers do Twitch e tudo mais. Então assim, mostra realmente essa loucura masculina para com a subserviência e a proteção e provisão, né? E ele explica, é claro, por raízes evolutivas, as quais vocês já conhecem, né? É o caráter bem dos meus canais, na verdade, né? Toda a minha caminhada aqui como criador de conteúdo, mostrar essa Black Pill da determinação biológica, né? E para mim a Black Pill ela tem que ser isso, uma parede a qual você dá de cara e, por vias lógicas, define que, bom, é imutável, tá? Não tem jeito, é uma parede movível e você simplesmente decide que a escalada não vale o resultado, não vale a recompensa que está lá do outro lado. E você simplesmente não fica se lamentando, né, por haver uma parede no teu caminho. Você simplesmente dá meia volta e segue um outro caminho, porque existem vários a se seguir. E basta você ter visão para encontrar esses caminhos. E assim, o que eu mais achei incrível do vídeo do Witch Waffles foi justamente aquela observação a respeito da construção da hipergamia feminina, né? Que é o seguinte, ele mostra que a hipergamia ela tem 4 estágios. Tudo começa com o desejo feminino, tá? Todo ser humano ele tem desejo e as mulheres elas têm os delas, obviamente, em relação aos homens, né? Dentro desses 4 fatores que eu sempre digo, elas querem ou proteção, ou provisão, genética ou fortes emoções, tá? Ou podem querer todos esses ativos ao mesmo tempo. Mas o fato é que tudo começa com desejo. Esses desejos precisam ser atendidos para que os homens consigam o que querem delas, né? Como se fosse uma troca. Até aí, tecnicamente, tudo bem, mas o problema é o seguinte, é que uma vez esses desejos femininos atendidos, logo eles se tornam preferências para elas, tá? Elas transformam esses desejos em preferências, elas começam a preferir homens que satisfazem esses desejos. Daí então começam a fluir cada vez mais para esses homens. E aí, os homens que satisfazem essas preferências acabam por virarem expectativas delas, tá? Elas começam a esperar desses homens cada vez mais. E é aí que, quando os homens satisfazem também essas expectativas, elas começam a tratar como direitos inegáveis e irrevogáveis, tá? Como se fossem realmente prometidos a elas e fosse uma obrigação dos homens oferecer minimamente aquilo. Então, esse é o princípio da hipergamia e é por isso que a hipergamia não caminha para trás, ela sempre caminha para frente. E quanto mais você decide satisfazer a hipergamia, mais difícil fica para você e para todos os homens conseguir uma troca justa com as mulheres, né?
Isso, assim, é de uma primazia fenomenal. É uma observação incrível, porque é exatamente assim que funciona. Como se não bastasse, ele também observa que, como as mulheres elas detêm útero, né, e assim selecionaram os homens para se reproduzir, elas acabaram favorecendo os homens que mais tinham recursos. Afinal, é o que sempre foi necessário para que elas se mantessem, né, devido à incapacidade delas de se prover e se proteger sozinhas. E a questão da prole também, né, que na nossa espécie é naturalmente hipossuficiente, né? Não somos como outros animais assim que já nascemos andando, já nascemos sabendo caçar e tudo mais. O ser humano, né, o filhote do ser humano é muito hipossuficiente, precisa de muitos cuidados. Então, elas começaram a selecionar os homens que mais tinham recursos, mas não só. O fato é que os homens que mais estavam dispostos a render esses recursos pelo mínimo de retorno possível foram os que mais tiveram sucesso evolutivo e acabaram passando essa característica adiante. Então é por isso que nós vemos nos homens hoje um literal altruísmo, tá? Uma recusa de si mesmo em prol do feminino, cara. Os caras literalmente não querem nada em troca e se validam exclusivamente, quase, só pela presença feminina, pela mera companhia. Então, é nessa chave que o Witchwafers explica do porquê os homens recusarem a dura realidade que são os relacionamentos hoje em dia, né? Eles ainda estão nessa cultura positivada pela Disney e por filmes em geral, que dizem que é só você, entre aspas, né, conquistar uma fêmea e você terá o amor e a fidelidade dela eternamente. E para conquistar uma fêmea, você precisa dar a ela provisão e proteção, né? Você precisa dar carinho, conforto emocional, oferecer a ela boas experiências através da provisão, é claro, e aí ela vai simplesmente se apaixonar com você e depois de um tempo você vai parar de se esforçar, né? Você não vai ter mais necessidade de se esforçar para agradar ela. Então, o fato é que a tecnologia e principalmente as redes sociais mudaram muito rapidamente a lógica de relacionamentos hoje em dia. E as mulheres, obviamente, se adaptaram a essa lógica muito mais rápido. Já os homens não. Os homens ainda estão com aquela lógica indulgente, medieval, né, completamente antiquada, de que os recursos, né, a provisão e a proteção, são o que imperam para, entre aspas, conquistar uma mulher. E é por isso que eles não conseguem enxergar a brutalidade, né, da lógica de relacionamentos hoje em dia. E daí eles criam aquela autoilusão, né, aquele coping limitante, como eu digo a vocês, de não, é só você procurar a mulher certa, não, é só você oferecer a ela boas experiências que ela vai te amar incondicionalmente e tudo mais. Então, é muito mais fácil criar uma ilusão autoprotetiva da sua própria construção, né, do seu próprio ego, do que lidar com a desconstrução de tudo aquilo que você aprendeu desde a infância. E a verdade é que, assim, a própria mídia, ela não quer que os homens se atentem quanto a isso, tá? Porque, como eu já expliquei a vocês, os homens eles são os literais provedores e protetores da sociedade, né? São eles os maiores pagadores de impostos, os maiores ambiciosos, os maiores empresários, empreendedores. São eles que substancialmente criam riqueza no nosso sistema. E, é claro, todo o mundo sabe disso, tá? Consciente ou inconscientemente, todo mundo sabe que os homens são os reais pagadores. É por isso que todo mundo só cobra consequência e responsabilidade dos homens. Porque são eles os únicos capazes de pagar, entendeu? Então, é óbvio que todo o establishment, né, toda a mainstream, ela nunca vai deixar que os homens saibam a verdade a respeito da própria condição. Foi até o que eu expliquei no último vídeo sobre as mentiras a respeito do sexo, né? É muito importante que o sistema mantenha os homens em uma auto-ignorância, tá? Uma ignorância emocional a respeito de si mesmos, para que eles não saibam realmente como se validar e como a mente deles funciona, como o próprio desenvolvimento emocional deles funciona. Assim, é criando uma lacuna, né, de ignorância, ali, um véu de dúvida para que o sistema possa preencher com qualquer baboseira que transforme eles em escravos. Então, o próprio Witchwafers mostra o termo lá chamado na gringa de simping, né? Que é o que nós viemos a conhecer como mangina, né? Que também é um termo americano. Mas ele mostrou que ao pesquisar simping no Google, os primeiros links a respeito vão ser assim de artigos dizendo que essa é uma nova gíria, né? Que tenta envergonhar garotos e homens que são gentis em relação às mulheres, ou que agora estão usando esse termo para fazer com que os homens sejam desagradáveis com as mulheres, né, envergonhando-os, ou que qualquer gentileza, cavalheirismo ou nobreza que você faça em relação a uma mulher faz você, né,
vulgarmente ser chamado de um mangina, no caso simp, né, como chamam lá na gringa. E daí, é claro, um pobre inocente, principalmente se for jovem, né, ou pelo menos tiver uma mentalidade subdesenvolvida, vamos pôr assim, né, que é conhecidamente o Blue Pill, que nunca ouviu esse termo e vai lá pesquisar no Google, por exemplo, ele obviamente vai dar de cara com esses primeiros links, porque é a primeira exposição que ele vai ter, né? E ele não vai seguir muito a fundo, ele não vai se aprofundar e ele vai ficar ali no topo de funil mesmo, né? E daí, quando ele vê esses artigos, né, essas definições para o termo simp, ou no caso mangina aqui do nosso Brasil, ou o gado, por exemplo, né, nós gostamos muito do termo gado. Aí a mídia vai simplesmente dizer que é só um termo utilizado para envergonhar aqueles homens que são gentis com as mulheres. E é claro que o Blue Pill, ele quer ser gentil com as mulheres, então ele vai pensar, ora, então eu devo ter orgulho de ser gado, porque o gado, segundo os outros homens, né, que esses outros homens obviamente vão ter assim uma peste de misóginos, machistas, ou seja lá o que for. Então esse Blue Pill médio vai pensar assim, ora, se esses homens estão chamando de mangina ou de gado um rapaz que é gentil com as mulheres, então eu devo me orgulhar desse termo, né? Eu devo me orgulhar desse apelido. E o próprio Rich Wafers diz, cara, você pode apostar dinheiro que isso vai acontecer, tá? Então, a mídia, ela sabe muito bem que as pessoas não se aprofundam muito nos termos. Elas ficam ali só na parte superior e sabem muito bem controlar essa preguiça das pessoas de procurarem conteúdo mais aprofundado. E ele mostra até substancialmente um exemplo que dá para aplicar aqui até no nosso Bostil, né? Que é o fato de que, por exemplo, criadores de conteúdo, né, canais lá da gringa, mais chegados na Blue Pill, eles são os mais famosos, né? Que é justamente aquela coisa que eu falei para vocês, né, de conteúdo topo de funil, né, o vício masculino na opinião feminina. Então, até aqui no Brasil, você vai ver que os canais mais famosos a respeito de relacionamento são aqueles mais focados no complementarismo e igualitarianismo, né? Isso, é claro, no mundo também vai ser assim, tá? Mas no Brasil é ainda mais forte por causa das raízes católicas que a gente tem. É aquela coisa de dizer que o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem, que os dois se completam e têm valores iguais dentro do relacionamento. E toda aquela coisa romântica, muito por conta das raízes marianistas do nosso catolicismo, né? Da nossa história católica. E aí, tu desce mais no funil, tu vai encontrar aqueles canais de PUAs, né? Caras assim que inventam uma estratégia completamente artificial, assim, de táticas enlatadas mesmo, de você copiar literalmente textos e colar na rede social, né, ou no privado de alguma garota que você está afim e que ela simplesmente vai cair de joelhos por você. E se ela não cair, não tem problema, você tenta de novo com outra e com outra, né? Essas táticas completamente vergonha alheia de ficar se aproximando de mulheres na rua e assim acabar se tornando um predador sexual aos olhos delas, né? E aí mais abaixo no funil você vai ter a galera da Red Pill, pelo menos da Red Pill dos relacionamentos. O que é que os caras vão dizer? Vão vir com essa coisa de homem de alto valor, né? De que você tem que aumentar o seu VSM e acabar, sei lá, às vezes até esquecendo mulher um pouco para passar talvez anos assim dentro do teu quarto, ganhando dinheiro com marketing digital ou simplesmente se abstendo de vida social por tempo suficiente até que você consiga aumentar a sua renda e finalmente possa render esses frutos às mulheres. Ao menos eles admitem que o trabalho é monstruoso, tá? O trabalho realmente é muito grande e os resultados não são garantidos, mas que ao menos no meio do caminho você vai estar se desenvolvendo, né? O problema é que a maior parte dos homens não faz isso com o propósito de se validar, eles fazem isso com o propósito de conseguir bucha. E como os resultados não são garantidos, muito pelo contrário, estão cada vez mais escassos, né, cada vez mais difíceis de conseguir, o que acontece é que esses homens caem assim numa espiral de depressão porque ficam frustrados, cara. Simplesmente não veem resultados para o teu trabalho. Aí a galera da Black Pill, segundo pelo menos o Witch Wafers, né, vai mostrar assim que a lógica dos relacionamentos mudou completamente e que agora a aparência ela importa muito mais no ambiente de sedução, né? E tipo, lide com isso, quer você goste, quer não, a aparência agora importa muito mais. E assim, o pessoal da Black Pill, ele não tem muito essa perspectiva de desistência, entendeu? Eles têm mais uma perspectiva do tipo, beleza, o jogo é assim, ninguém nega, tá? Essa é a observação realista que a gente faz a respeito da lógica de relacionamentos e do comportamento feminino na sociedade. E o seguinte, você tem que fazer o melhor a respeito disso. Então, segundo o próprio Witch Wafers, a noção é o seguinte,
ou você mete essa de looks maxing, entendeu? E assim, melhora as tuas chances de ser selecionado por uma mulher. E mesmo assim, sabendo que muitos chads vão passar na sua frente simplesmente porque eles receberam uma mão melhor no jogo de cartas da vida, né? Eles começaram melhor do que vocês, simples assim. Então, o que você demora muito tempo para conseguir desenvolver, eles já têm de nascença. Então, ao meu ver, isso parece mais uma corrida dos ratos em direção a uma vida sexual satisfatória. E para mim é muito mais fácil se livrar dos desejos do que lutar para satisfazer esses desejos, entendeu? Só que a dificuldade em eu passar esse conhecimento para os homens, ou pelo menos essa perspectiva de vida para os homens, né, é pelo motivo o qual o próprio Rich Waffles explica nesse vídeo. Ele diz o seguinte, que as mulheres, como fizeram a seleção sexual dos homens ao longo de toda a espécie, elas acabaram selecionando também os homens que mais se validavam pela mera companhia delas e não se importavam em dar todos os seus recursos para estar do lado delas, né? E é uma coisa que eu já explorei muito profundamente com a ovulação oculta. O motivo pelo qual as mulheres esconderam a fertilidade delas, né, ou mesmo o ciclo de Sil, que é tão comum entre os mamíferos, mas nos seres humanos é simplesmente ocultado, ele existe, tá? O período fértil feminino humano existe, mas ele está ocultado para que o homem tenha dúvidas de quando a mulher está fértil ou não e fique do lado dela o tempo todo para garantir que ele será o único pai da criança. E assim, é exatamente por isso o motivo pelo qual o homem investe tanto e por isso que ele fica muito mais ligado à mulher, né? Tipo, o cara sabe que para conquistar, muito entre aspas, né, uma mulher, ele tem que oferecer muitos recursos e esses recursos simplesmente não voltam. Tá? Ele está investindo muito mais ali. E se ele simplesmente perder essa mulher, ele perde os recursos e o tempo e todo o desenvolvimento emocional que ele investiu nela junto. Já a mulher não. A mulher ela vê o homem muito mais como uma ferramenta e quando ela troca de ferramenta, ela não tem um apego emocional por essa ferramenta. Né? Simplesmente perdeu a utilidade ou a outra ferramenta a qual ela está substituindo a antiga é muito melhor. Então não tem essa ligação emocional ou material, né, com o macho. E essa, assim, é uma das maiores black pills biológicas para vocês entenderem o desbalanceamento dos relacionamentos. Tá? Isso foi determinado pela natureza, por Deus, pelo demiurgo, pelo universo, quem quiser que você queira culpar, mas a verdade é que sempre foi assim. Então, o fato é que os próprios homens eles foram selecionados para se validar, para conseguir prazer enquanto estão perseguindo fêmeas, tá? Então, quando o cara ele está ali se desenvolvendo não por si, não pelo próprio propósito, não pela validação interna, mas conscientemente ou não em prol do feminino para pegar mais mulher, ele já está sentindo prazer, entendeu? Então, o homem ele já se valida pela corrida dos ratos. Só de estar ali se desenvolvendo e competindo com outros homens já é uma validação interna não, né? Mas é uma autovalidação. Ele já se valida com isso, ele já sente prazer nisso. Então, quando eu tento advogar para os homens a perspectiva de desistência, de que não vale a pena, de que a Black Pill ela é, na verdade, um determinismo o qual você não pode mudar e que para resolver o problema você teria que tirar a força, o instinto mangina de todos os homens, mas não dá para reescrever, né, dezenas, talvez centenas de milhares de anos de evolução nos homens assim da noite para o dia, nem mesmo ao longo de várias gerações, e que mesmo se fosse possível fazer isso através da educação, a verdade é que é um instinto circunscrito na biologia masculina, tá? No cérebro masculino. E mesmo que os homens sejam muito bem educados contra a manginagem, todos eles dentro da sociedade, é verdade que ainda vai haver aquela luta interna, né? Para que os homens busquem mais validação feminina e se validem através do esforço que eles fazem para conseguir essas mulheres. Então, os caras sentem prazer nisso. E a verdade é que, mesmo que educássemos eles contra isso, em pouquíssimo tempo as coisas iam voltar para o que são hoje. Afinal, o que as próprias mulheres querem é que os homens se escravizem por elas. Então, elas vão começar a influenciar os homens a agirem cada vez mais de forma bestial. Assim como o próprio sistema, né? O mercado em geral, as indústrias, as empresas, as lojas, os vendedores em geral se beneficiam dessa bestialidade masculina. Então, o grande problema em conseguir advogar para que os homens desistam do mercado de relacionamentos está no fato de que você não pode simplesmente convencer uma pessoa a largar a mão dos prazeres dela sem uma recompensa, ou seja, sem um outro prazer maior. Então não dá simplesmente para você dizer para o homem, olha, pare de se esforçar por mulher e procure se esforçar por si mesmo,
sem oferecer a ele um prazer maior. Então a verdade é que quando os próprios homens aqui dizem que estão se esforçando por si mesmos e tudo mais e que sentem essa felicidade, né, de estarem livres e etc., é um grandíssimo de um coping. Tá? É um coping, claro, edificante, porque esses caras não estão perdendo nada, eles estão ganhando só para si. Porém, o macaco dentro dele, né, o bonobo interno, não está ganhando o seu quinhão de prazer de estar servindo a Matrix, servindo a grande mãe, o instinto de subserviente do homem não está sendo satisfeito. E se tem uma grande verdade, é que os homens não conseguem escapar desse lado bonobo. Então, toda vez que você tentar convencer uma pessoa, lembre-se que você precisa oferecer um prazer a ela como recompensa, tá? Ou, no mínimo, motivação. E é isso que o Volcel nunca vai ter. É isso que o MGTOW nunca vai ter. E a Black Pill tem. Pelo menos a Black Pill da aparência, né? Que diz assim, cara, o jeito é você tentar meter um shape aí para comer medianas rabudas, né? Como diz o próprio Trunks. Não criticando o Trunks aqui, né? Não criticando também a Black Pill da aparência, mas é uma verdade, cara. Isso é irrefutável porque é realista. O MGTOW, o Volcel, ele nunca vai ter essa recompensa e por isso nunca vai convencer os homens. É exatamente por isso que o MGTOW nunca vai poder ser movimento. Ele não tem essa atração, né, para panfletagem, você não vai convencer outros homens com isso. E é exatamente por isso que a gente vê, por exemplo, o Epifania e o próprio Trunks em lives que já fizemos, eles dizendo que até planejam assim ser Volcel, mas veja só, daqui a vários anos, quando eles estiverem nos seus 45, 50, e muitos de vocês, né, ficam dizendo aí que gostariam de entrar em Volcel, mas que não conseguem agora, é justamente por isso. Não tem recompensa, tá? E eu já até gravei um vídeo a respeito do Volcel, bem detalhado, com quase 1 hora lá no meu outro canal, falando que ele não é uma decisão, ele é mais um sentimento mesmo, né? Um sentimento assim de traição, ou um sentimento de nojo para com o comportamento feminino ou a lógica de relacionamentos na nossa sociedade. Então, os próprios caras que até planejam o Volcel, eles estão esperando ter essa demanda emocional dentro deles, tá? Eles estão esperando que ou a libido deles caia, tá, com a queda da testosterona, para que eles simplesmente percam a vontade de perseguir mulher, ou que magicamente algum dia, né, a emoção deles os diga: não quero mais correr atrás de mulher. Isso não vai acontecer, tá? Mais provável que a libido caia e assim eles parem de correr atrás de mulher. E é por isso que esses caras põem o plano de Volcel deles para os 45, 50 anos, quando o próprio corpo e a própria testosterona deles já impedi-los de correr atrás de buça, entendeu? E, cara, novamente, eu não estou fazendo shame, não estou criticando. Essa é uma realidade, é simples assim. Então, essa é a brutalidade do determinismo biológico, né? Da Black Pill da evolução. A gente não tem como escapar do lado bonobo. E é óbvio, as mulheres, elas se beneficiam muito disso, elas se aproveitam muito disso, tá? Porque elas sabem que a sede masculina é infinita e que por elas terem uma libido menor e poderem se dar ao luxo de esperar mais e terem essa capacidade biológica, né, de transformar desejos em preferências, preferências em expectativas e expectativas em direitos irrevogáveis, elas vão abusar muito disso. Nossa, vão abusar muito e vão transformar os homens em escravos. Então, assim, para finalizar esse vídeo, o que vem à minha cabeça é justamente isso, tá? É motivo suficiente para o homem simplesmente largar o mercado de relacionamentos logo de uma vez e abandonar o feminino. Mas isso não vai acontecer, porque os homens sentem muito prazer em correr atrás de mulher. Tipo, o ato de estar ali oferecendo recursos, de estar ali trocando conversas, né, mensagens em redes sociais e tudo mais, já valida o homem. E o grande problema é que isso infla o mercado de relacionamento de tal forma que fica difícil para todos os homens, não só o indivíduo que está praticando esse tipo de coisa, mas todos os homens conseguirem o seu quinhão de validação sexual e satisfação no mercado. Então, assim, é um paradoxo em si mesmo, entendeu? Quanto mais mulher você quer, menos mulher você tem. E não adianta simplesmente tentar artificializar uma rejeição às mulheres, tá? Como muitos MGTOWs caíram nesse coping do tipo, ah não, eu vou simplesmente cruzar os braços por um tempo e elas vão voltar, tá? Completamente arrependidas para os homens. Não. A única coisa que resolveria o problema mesmo seria todos os homens pararem com o instinto de manginagem, mas como eu já falei, isso é impossível. Então, senhores, esse é o vídeo de hoje, tá? É uma boa reflexão assim para vocês entenderem a posição de vocês como homens na sociedade e a imutabilidade dessa lógica de relacionamentos, né, entre os sexos. Então, a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Aqui é o Coruja e vejo vocês no próximo vídeo e até mais.